Olá, galera, como vocês estão? Procássia, novamente com vocês. Vamos iniciar nossa terceira unidade. Lembrando que os conteúdos de geografia, eles são divididos em 16 capítulos. Cada unidade nós vamos trabalhar 4 capítulos. Então, a unidade que nós estamos iniciando agora, a terceira unidade, nós vamos começar pelo capítulo 9, onde fala sobre Sudeste, paisagens concretas. É uma continuação do capítulo 8, que nós iniciamos lá falando sobre a região Sudeste. E no capítulo 9 a gente vai ver, novamente a região Sudeste. Lembrando que a região Sudeste ela é composta por 4 estados, que são Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Ela também é considerada a região mais populosa, porque São Paulo é o estado onde abrange uma população grande, e o desenvolvimento econômico também do nosso país está concentrado nessa região. Não estou dizendo que nas outras regiões a gente não tenha um desenvolvimento econômico. Também temos, mas a região Sudeste é a região onde tem uma concentração maior, de pessoas e de desenvolvimento. Ok? Então vamos começar a nossa aula. Então, Sudeste abriga diferentes formações vegetais em decorrência dos variados tipos de clima e de relevo predominante na região. Então, vamos começar a falar sobre o relevo que é encontrado na região Sudeste. Então, observa-se o quê? Que na região Sudeste existe planícies e planaltos. Em Minas Gerais, destacam o quê? A Serra da Mantiqueira, que fica no sul do estado de Minas Gerais, a Serra do Espinhaço, no centro-norte mineiro, e a Serra da Canastra, no leste do estado de Minas Gerais. Por quê? A Serra da Canastra é onde a gente tem a nascente também do Rio São Francisco. No litoral de São Paulo, encontra-se a Serra do Mar, que se estende até a região sul do nosso Brasil. Já nas áreas de planícies, são escassas, ficando restrita à faixa litorânea, salvo no norte, no caso, a faixa litorânea, e os estados de Espírito Santo e do Rio de Janeiro, onde avançam para o interior. Então, aqui eu coloquei algumas imagens, dos planaltos encontrados na região Sudeste. Percebam aí a Serra da Mantiqueira, a Serra do Espinhaço, a Serra da Canastra, certo? Tem também a Serra do Mar, em São Paulo. Então, essas formas de relevo aí são as formas encontradas na região Sudeste. Vamos conhecer agora a formação vegetal encontrada na região Sudeste. Então, os tipos de vegetação predominantes, do Sudeste, existem algumas, viu, gente? Alguns tipos. Mas a predominante mesmo é a Mata Atlântica, que hoje em dia a gente observa que já foi quase toda devastada, em decorrência de várias consequências que se deu ao longo de um período. Então, hoje a gente encontrada a Mata Atlântica nativa, pequenos trechos dessa mata, não mais em abundância como há tempos atrás. Então, vamos ver aqui. Então, existe a Mata Atlântica na região, ocorre também áreas naturais de outros tipos de vegetação, como a parte central do estado de São Paulo e do centro-oeste de Minas Gerais, onde predomina o cerrado. Esse cerrado tem a característica predominante desse tipo de mata, desse tipo de vegetação na região centro-oeste do Brasil, que logo em seguida a essa região sudeste a gente vai conhecer também a região centro-oeste. No extremo norte de Minas Gerais é encontrado a caatinga, porque já fica bem próximo da região Nordeste. Então, a região Nordeste, a predominância é caatinga, a vegetação. Então, no norte de Minas Gerais também é encontrada a caatinga. Temos também algumas porções do estado de São Paulo e Minas Gerais, onde é encontrada também a Mata dos Pinhais,
que também ela recebe outro nome chamado de mata de araucária. Essa vegetação é comum ser encontrada na região sul, e também nós temos, além dessas, do Cerrado, da Caatinga, da Mata Atlântica, da Mata dos Pinhais, também são encontrados também a vegetação litorânea, certo? Que a gente não pode esquecer. Então, eu coloquei aqui para vocês algumas imagens. Na primeira imagem aí, está mostrando para vocês a Mata Atlântica, olha como ela é bonita, exuberante, tá vendo? Esse local aí é mais úmido, então existe mais verde, né? Uma vegetação muito linda. Do lado direito dessa Mata Atlântica, nós estamos vendo aí o Cerrado, onde a predominância é na região centro-oeste, mas também é encontrado na região sudeste. Depois aí tem a vegetação da Caatinga, encontrado no norte de Minas Gerais. E abaixo nós temos aí a Mata dos Pinhais, que tem uma predominância ali, mais em São Paulo, já fazendo um limite ali com a região sul do Brasil. Então, aqui eu coloquei um mapa da região sudeste para vocês, e cada cor dessa encontrada no mapa é um tipo de vegetação encontrado na região sudeste. Então, nesse verde mais claro que está aí no mapa, percebam, é encontrado o quê? A Mata Atlântica, certo? O verdinho mais amarronzado, que fica ali na divisa entre São Paulo e Paraná, tá vendo? Lá embaixo, ali, já na parte sul ali de São Paulo, é encontrada a Mata de Araucária, que é a mesma Mata dos Pinhais, como eu falei a vocês antes. Lá no norte de Minas Gerais, na parte amarela mais escura, é encontrado a Caatinga, né, próximo da Bahia. Depois, na parte ali, rosinha claro, salmão, eu não sei direito que cor é aquela ali em predominância em Minas Gerais, é encontrado o Cerrado. E na parte amarela mais clara, nós encontramos ali Campos. E no verde mais escuro ali no litoral, ali, nós encontramos também a vegetação litorânea, que são elas, os mangues, as restingas aí, litorânea. Pode passar. Como é o clima lá da região sudeste? Então, naturalmente, as áreas de cobertura vegetal do sudeste estão associadas também às variações climáticas que ocorrem na região. A parte ocidental do sudeste possui clima tropical, semiúmido, com chuvas de verão. Já nas áreas serranas, predomina o chamado clima tropical de altitude, que apresenta médias de temperaturas anuais inferiores às outras áreas climáticas. E no norte de Minas Gerais, apresenta o clima semiárido. Perceba, no norte de Minas Gerais é encontrado a Caatinga. A Caatinga é a vegetação predominante da região nordeste. Na região nordeste, nós também temos o clima predominante, que é o semiárido. Então, nessa parte aí, norte de Minas Gerais, é encontrada a Caatinga, e o clima predominante para esse tipo de formação vegetal encontrado no norte de Minas Gerais é o clima semiárido. Aí eu coloquei um mapa de climas da região sudeste, e aí eu vou mostrar a vocês que na parte lá no norte de Minas Gerais, ó, o clima semiárido, onde é encontrada a vegetação da Caatinga também, certo? Porque a vegetação se desenvolve de acordo com o clima e com outros fatores também naturais. Na parte verde clara, onde tem uma grande quantidade aí, nesse mapa aí do sudeste, é encontrado o clima tropical. Na parte amarela, tropical de altitude. Na verdinha escura, é encontrado tropical úmido. E no lilás, no roxinho, logo aí abaixo, ali no estado de São Paulo, mais ou menos, fazendo divisa já com o sul, é encontrado o clima subtropical. Já é um clima mais frio, certo? Encontrado dentro do sudeste. Os rios. Então, vamos conhecer um pouquinho agora da hidrografia da região sudeste.
Então, a hidrografia, né, no caso a região sudeste, ela é cortada por importantes rios e bacias hidrográficas, como a do Paraná, a do Atlântico Sudeste, a do São Francisco, que eu falei a vocês que nasce na Serra da Canastra e percorre um longo trecho, inclusive abastece aqui também o Nordeste, e a do Atlântico Leste. Então, muitos rios abastecem sua enorme população, mas alguns têm trechos poluídos. Então, o relevo predominante na região favorece a formação dos rios de planalto, viu, gente? Por quê? Porque esses rios de planalto, eles têm importantes quedas d'água. E por ter essas quedas d'água, ele também tem uma importância muito grande para a produção de energia hidráulica, que é convertida em eletricidade por meio de usinas hidrelétricas. Então, em razão dessas características naturais, várias usinas foram instaladas nos rios que cruzam a região sudeste. Então, eu coloquei aí, né, uma tabela para vocês, falando, né, quais são os rios ou bacias encontradas na região sudeste, onde a queda d'água ou o volume de água encontrado nessas bacias ou nesses rios geram energia elétrica para a região sudeste. E quais são as hidrelétricas? Então, percebam aí que tem o rio Paranapanema, que fica na divisão de São Paulo com Paraná, e nesse rio aí tem as hidrelétricas Jurumirim, Chavante, Capivara, Rosana. Né? São as hidrelétricas que são abastecidas por esses rios, que estão ali na divisa de São Paulo com o Paraná. Temos também o rio Tietê, que fica no centro de São Paulo. Por ele ser um rio que passa pelo centro de São Paulo, ele é um rio poluído, né? A gente vai ver daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho ainda do rio Tietê. E ele fornece água, né, em grande quantidade para as hidrelétricas Barra Bonita, Promissão, Três Irmãos, Avanhandava, vixe, uns nomes difíceis, né, gente, de ser falado, mas vamos lá. Tem também o Rio Grande, que separa Minas Gerais de São Paulo, que abastece a hidrelétrica Furna, Peixoto, Marimbondo, Água Vermelha. Rio Paranaíba, na divisa entre Minas Gerais e Goiás, que tem também hidrelétricas Emborcação, Itubuíra e São Simão. Tem Bacia do Rio Paraná, que separa São Paulo de Mato Grosso do Sul, que tem as hidrelétricas Ilha Solteira e Urubumpungá. E Bacia do Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, que abastece a hidrelétrica Três Marias. Essas são as principais, certo? Então, paisagens intensamente transformadas. Então, como eu estava falando a vocês, né, das atividades econômicas que a região sudeste tem, né? Então, essa vegetação da Mata Atlântica foi devastada em consequência também, principalmente, dessas atividades econômicas. Então, vamos conhecer aqui um pouquinho. Então, para a região sudeste, deslocam-se muitas pessoas, deslocaram-se, no caso, muitas pessoas ao longo do tempo para lá, para essa região. Então, muitos nordestinos, muitas pessoas de outros países se deslocaram para a região sudeste, principalmente no período de produção econômica na região. Então, muita gente precisava de trabalhar e foram, no caso, com trabalho, nessa região que era mais desenvolvida dentro do nosso Brasil. Então, com tantos habitantes e tanta atividade econômica, a paisagem natural que existia na região foi drasticamente alterada. Então, se no passado o território do Sudeste era ocupado pelos diversos tipos de vegetação, hoje grande parte desse recurso natural não existe mais, certo?
Então, a Mata Atlântica foi quase toda devastada, dando lugar ao quê? Por que devastaram? Porque teve que dar lugar ao cultivo, especialmente a monocultura, certo? Deu lugar também para as indústrias, para as cidades, como a população estava indo em direção à região sudeste, então precisava daquele espaço para poder construir casas, rodovias, ferrovias, de forma geral, construção, né? De forma geral, monumentos. Então, foi devastando cada vez mais essa mata, que era predominante na região, para dar espaço a esses locais. Então, as poucas áreas remanescentes dessa vegetação estão onde, quando a gente fala remanescente, é aquela mata nativa, que ainda não sofreu a devastação. Mas onde são encontradas? São encontradas em relevos acidentados, relevos íngremes, onde não tem como a ocupação humana, né, habitar naquele lugar ou devastar para dar lugar a uma praça, a um museu, a uma fábrica. Não tem como, por causa do terreno que é acidentado. Então, como a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Então, ainda é encontrado essa formação vegetal nesses locais. As atividades econômicas e as transformações. Então, a transformação radical das paisagens da atual região sudeste teve início com a produção da cana-de-açúcar. Lembra que eu falei que devastou para dar lugar à monocultura? A monocultura é o quê? O cultivo de um único produto, né? Então, nesse caso aí, para dar lugar à plantação da cana-de-açúcar. E, posteriormente, já no século XVIII, houve o quê? A mineração. Foi quando descobriram, né, as minas, as pedras preciosas e o ouro descobertos, principalmente em Minas. Então, o ouro de aluvião, como era chamado, o tipo mais comumente encontrado na região das minas, apresentavam-se especialmente na forma de pequenos grãos, que eram recolhidos dos leitos dos riachos e córregos. Com a escassez do metal, no caso do ouro, né, passou-se a dragar, fazer à superfície algo que estava no fundo das águas. Então, os riachos maiores com caçamba de madeira. Então, eles começaram a escavar para procurar em outras profundidades o ouro, porque ali na margem do rio já não era mais encontrado. Então, com o declínio da mineração e o intenso cultivo do café, a natureza seria transformada. Então, primeiramente foi a monocultura da cana-de-açúcar, depois a mineração e logo em seguida veio também o café, certo? Então, grandes áreas foram desmatadas para dar lugar a intensos cafezais e para abrigar também pessoas que nelas trabalhavam. Então, tiveram que devastar, né, gente? Como é que essas pessoas iam construir as suas casas? Como é que essas pessoas iam morar em um local? Então, tiveram que devastar, e aí dessa pequena devastação foi aumentando de acordo com todo o processo de urbanização que aconteceu e acontece até hoje na região sudeste. Então, calculam que meados do século XIX e início do século XX, cerca de 25 a 30 mil quilômetros quadrados de cobertura florestal, principalmente a Mata Atlântica, que era encontrada em grande abundância na região sudeste, nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, desapareceram. Então, houve uma tremenda devastação nessas áreas, para ceder lugar ao cultivo do café e às ferrovias. Por quê? Porque através das ferrovias que era destinada ao escoamento desse café para os portos para irem para outros países, ser exportado para outros países, principalmente para a Europa. Então, apesar dos danos trazidos pelas atividades mineradoras e cafeeiras,
Foi com a industrialização, como a gente viu no capítulo 4 do livro de vocês, lá na primeira unidade, como nós vimos também no final da segunda unidade, também falando do Sudeste. Então, foi a partir da industrialização e a consequente urbanização que o espaço do Sudeste sofreu as maiores transformações e danos ambientais. Então, parte dessa transformação ocorreu não somente pelo surgimento de novos espaços produtivos, mas também pela implantação da infraestrutura indispensável ao crescimento da economia, certo? Então, grandes rodovias foram construídas em toda a região, assim como usinas hidrelétricas que eu falei a vocês, assim como linhas de transmissões dessa energia, portos, aeroportos, tudo o que aconteceu esse processo de desenvolvimento dentro da região. Problemas ambientais. Então, como eu falei e falo direto para vocês, quanto mais pessoas, quanto mais desenvolvido, mais vai gerar problemas ambientais, certo? Então, com a grande concentração populacional que existe na região Sudeste, surgiram também, não só o grande número de população, mas, consequentemente, veio os problemas ambientais dentro dessa região. Então, o destino, é um grande problema ambiental. O esgoto sem tratamento, lançado diretamente nos rios. Aí a gente vê a poluição de um rio que passa pelo centro de São Paulo, que é o rio Tietê. A quantidade de lixo que tem, que as pessoas jogam. Ou então não passa a coleta e aí o lixo fica ali naqueles terrenos ali onde depois prolifera vários insetos. E aí prejudica o solo também, e aí consequentemente vem a chuva e aí carrega esse lixo que está ali para os leitos dos rios. Então tudo isso acontece, grandes problemas, gerado grandes problemas ambientais. O congestionamento de carros que emite gases pelas descargas desses carros movidos a combustíveis fósseis também, que polui o ar atmosférico, a chaminé das fábricas, também encontrado na região Sudeste. Tudo isso são problemas ambientais encontrados na região Sudeste. Aí eu coloquei aqui algumas imagens para vocês. Percebam aí a imagem, um monte de lixo ali, que deveria já ser lançado, colocado em lugares adequado e está ali exposto. Tem também o rio Tietê, que eu falei, como é que sobrevive vida aquática nesse rio aí, que quase que não tem oxigenação para os seres aquáticos. Não tem como, Olha a poluição, a descarga dos carros lançando essa poluição também, os bueiros também das fábricas, tudo isso são problemas ambientais. Embora os problemas ambientais ocorram nas cidades, decorrente principalmente das atividades industriais, eles também estão presentes no campo. Então, o espaço rural, como é chamado, sofreu grandes alterações também, pela intensidade da extração e da produção de matéria-prima. Se a gente precisa da matéria-prima para produzir, então esses alimentos plantados no espaço rural têm que nascer frequentemente. Então, por isso, o agricultor ou o dono da propriedade, eles colocam, veneno, inseticidas, agrotóxicos, e aí esse material também danifica o solo. Vai empobrecendo o solo, sem contar que também o que nasceu não vai nascer com uma qualidade para chegar até a nossa mesa, na nossa alimentação. Então, isso também, esse espaço rural também sofreu essas grandes alterações, em decorrência da produção da matéria-prima,
para serem utilizadas nas indústrias e também com a produção dos alimentos para a população que vive na cidade. Então, os alimentos cada vez mais estão prejudicados, né? E a gente que consome ele mais ainda. Então, além disso, com o processo de industrialização, muitas alterações ocorreram no campo. Então, como a utilização de máquinas que promoveram aumento na produtividade, mas também maior e mais rápida intervenção no espaço. Acredita-se, né, que muitos utilizam inseticidas e fertilizantes químicos, que trouxeram e trazem grandes problemas como poluição e contaminação do solo, das águas subterrâneas e dos rios. Questões socioeconômicas. Então, segundo o IBGE de 2014, mais da metade do PIB, que é Produto Interno Bruto Nacional, concentra-se na região Sudeste. E apesar de o Brasil ter 5.570 municípios, a cidade de São Paulo sozinha é responsável por cerca de 11% do PIB anual. Então, é uma porcentagem grande, né? Então, a gente percebe que com essa concentração desse PIB nacional, se tem uma porcentagem muito grande na região Sudeste. Então, além do PIB, no geral, a região Sudeste apresenta os melhores indicadores socioeconômicos do país. Pronto. Então, embora seja a região mais rica do Brasil, o Sudeste também apresenta as maiores desigualdades sociais do país. Então, cresce, desenvolve, né? É considerado uma região rica, mas tem a desigualdade social, né, uma concentração de desigualdade social muito grande na região. Segundo o levantamento de informações territoriais, LIT, como é chamado, né, Levantamento de Informações Territoriais, feito em 2012 pelo IBGE, 49,8% das moradias em favelas do Brasil estavam concentradas na região Sudeste. Então, existe um número grande de população? Existe. Mas onde é que a maioria dessa população vive? Será que onde vive tem uma qualidade de vida boa? Ou não? Né? Então, vai gerar o quê? Desigualdades sociais. Existem muitas favelas. De acordo com esse levantamento também, a população, além de viver em favela, né, as pessoas, né, não têm uma qualidade de vida, porque quanto mais gente vai ter muita aglomeração, não vai ter emprego para todos, aí vai gerar o quê? Tráfico de drogas, vai gerar o quê? Prostituição, vai gerar que as pessoas têm receio de entrar em favelas onde tem muita coisa errada, né? E aí não vai fazer a coleta do lixo como deveria fazer, não vai ter esgoto, que é saneamento básico, né? Então, deixa a desejar a moradia dessa população. Então, por hoje, gente, o capítulo 9 é isso, né? É a região Sudeste. No próximo capítulo 10, a gente vai trabalhar a região Centro-Oeste, tá? Então, até a